Olá amigos, tudo bem? O nosso tema de hoje é Sejamos um ponto de luz. Texto extraído do livro Luz na Escuridão, de minha autoria. Sejamos nós um ponto de luz nas ocasiões onde haja conflitos. O homem no mundo passa por situações que desafiam suas habilidades, necessitando recobrir-se de espiritualidade para não representar as forças sombrias que habitam neste mundo. Então, sabidamente, para nós superarmos com êxito as nossas dificuldades, não necessitamos apenas dos recursos materiais. Necessitamos fundamentalmente de atributos espirituais, para que, como disse aqui o trecho do livro, nós não sejamos engodados pela nossa incúria, ou seja, não sejamos aí enganados por questões materiais. Nós precisamos de um olhar espiritual para vencermos as nossas batalhas. Às vezes, numa situação de conflito, nós não podemos desprezar a humildade, porque quando queremos impor o nosso personalismo, quando queremos impor a nossa razão, muitas vezes estamos caindo na armadilha do orgulho. E aí nós vamos estar potencializando as sombras que estão ali, mediando aquelas relações de conflito exatamente para tumultuar ainda mais o ambiente e fazer com que as pessoas, ao invés de se harmonizar e encontrar o caminho da paz, elas acabam se afastando. Elas acabam olhando uma para as outras com um olhar negativo. Essas sombras, elas se comprazem com isso. E aí, ao invés de nós estarmos patrocinando algo positivo, nós vamos estar trabalhando em favor das energias negativas que visam destruir as relações e afastar aí, muitas vezes, a verdade. Para desenvolvermos certas habilidades que possam acender o nosso sexto sentido, é necessário ampliarmos a nossa visão espiritual. Na medida em que ela se desenvolve, nos desvencilhamos das amarras da matéria e começamos a enxergar com maior clareza acerca de assuntos até então confusos a nossa total compreensão. Então nós temos aí algumas habilidades, que podem ser desenvolvidas e potencializar o nosso sexto sentido. Quando nós nos acalmamos, quando nós respiramos, quando nós silenciamos, tudo isso serve para acalmar os nossos sentidos. E com esses sentidos mais tranquilos, nós conseguimos oxigenar o cérebro para ascender acerca de uma visão que até então ali, no meio da confusão, nós não conseguimos perceber. Então, muitas vezes, nós precisamos nos asserenarmos, nós precisamos nos acalmarmos para que a razão possa sobressair e nós não sejamos convidados pelo nervosismo a agir de uma forma equivocada. Para uma viagem segura neste mundo de tantos perigos, precisamos nos guiar através do leme do amor, pois existem momentos em que parece nos faltar as devidas referências para seguirmos confiantes em nossas escolhas e não falhar. Nós devemos nos afastar das conveniências do mundo e talvez esse seja o nosso maior desafio. Por vezes, quando estamos aí diante de uma situação de dificuldade que exige de nós alguns atributos espirituais mais elevados, nós nos acovardamos. E aí coisas que nós deveríamos assumir como nossa responsabilidade,
para ajudar a resolver, a gente acaba abandonando aquilo, deixando aí, né, que fiquem rastros pelo nosso caminho. Então nós devemos, com coragem, enfrentar as situações, usando de bom senso, usando de diplomacia, usando do amor, mas principalmente usando da verdade. A verdade é um sentimento que nós devemos carregar dentro da nossa vida, como também um importante leme para nos afastarmos do astral inferior. O astral inferior gosta da mentira, e a mentira serve para criar grandes problemas na vida dos seres humanos. Longe da verdade, somos atraídos e engodados por essas pessoas sem escrúpulos e que não têm a menor consideração pelo sofrimento alheio. Afinal, o que importa para elas é atingir seus intentos malignos e se fazer valer de um poder que possa lhes trazer uma satisfação mórbida, que tanto agrada às forças do astral inferior, como eu disse. Portanto, é preciso nos mantermos fortalecidos, alertas, junto aos nossos compromissos, junto à verdade, à justiça e à caridade. Então veja, como que nós queremos ter paz na nossa vida se ainda a gente se compraz com a mentira? A mentira, por menor que seja, ela pode sim criar problemas às pessoas. Então, nós precisamos nos atentarmos sobre tudo aquilo que a gente fala, sobre o nosso comportamento, sobre os nossos pensamentos e nos afastarmos definitivamente das situações mentirosas, assumindo a verdade como um grande leme para as nossas vidas. O mal possui mecanismos sutis no sentido de promover a discórdia entre as pessoas e afastá-las uma das outras, fazendo-as acreditarem em cenários e situações inexistentes, embasadas apenas em circunstâncias ilusórias. Através disso, elas são convidadas por forças estranhas a desenvolverem sentimentos inferiores sobre aqueles que se aproximam para trazer uma palavra amiga, uma palavra de harmonia aos seus corações e fortalecer os laços da irmandade. Então, os mecanismos do mal, eles são muito sutis. E é claro, como se diz no popular, não é? Não se chuta cachorro morto. O mal está aí a todo momento a nos assistir. Então estejamos certos que quando tenhamos aí uma boa intenção de patrocinar coisas boas para o mundo, o mal também está de olho, porque este não é o intento do mal. O mal quer que as pessoas se afastem uma das outras, principalmente aquelas pessoas que têm potencial para se desenvolverem, pessoas que têm potencial para influenciar positivamente as outras pessoas a caminharem seguramente dentro do caminho do bem. Então, toda palavra boa que a gente esteja semeando, isso vai, de alguma forma, contrariar o mal. Então não basta apenas nós fazermos o bem. Nós precisamos ter cuidado, cuidar do nosso lado espiritual, cuidar da nossa saúde física, para que quando sairmos a campo para praticarmos as boas ações, nós tenhamos aí a proteção devida. E essa proteção não vem do lado místico, não vem de crenças absurdas. Essa proteção vem da nossa consciência acerca das coisas boas que nós estamos fazendo. Essa proteção vem
do amor que nós estamos cultivando no nosso coração. A atmosfera física do homem comum está rodeada de pequenos milagres, a contemplar a sua visão simplista. No entanto, por não se esforçar na observação amorosa daquilo que julga pequeno demais para se ocupar, acaba colhendo como resultado desse desprezo a enganação de mentes malignas que são atentas aos detalhes. Como disse, nós ali temos grandes oportunidades no decorrer da nossa vida cotidiana para praticar ações que certamente vai fazer com que as outras pessoas sejam envolvidas por coisas positivas. No entanto, sempre que nós sairmos a campo, como disse, para fazer o bem, temos que estar preparados, porque vigilantes na nossa conduta, para que nós não sejamos vítimas daquelas pessoas que têm pensamentos negativos a nosso respeito e que estão atrás ali de detalhes para fazer desses detalhes que representam as nossas imperfeições as grandes tragédias para o mundo. A atenção devida e cuidadosa sobre os pequenos detalhes que nos cerca é uma forma segura de nos trazer clareza à mente e nos afastar do perigo das mentiras. É extremamente fácil acolhermos sugestões que visam diminuir um irmão em essência, mas fácil ainda é julgarmos com precipitação e darmos uma sentença que tenha como reflexo as nossas próprias fraquezas morais. Assim, a condenação é inevitável, nos fazendo sentirmos fortes diante um suposto moribundo. Louco é quem não pondera isso. Então, olha só que coisa curiosa. Muitas vezes essas pessoas que pensam de uma maneira negativa e que estão aí trabalhando, servindo às forças do mal, elas estão observando a nossa conduta exatamente para que, quando elas observarem ali alguma coisa que possa fazer com que a nossa imagem seja arranhada e a nossa capacidade moral seja destruída, isso nada mais é do que uma projeção inferior dos sentimentos que aquela pessoa carrega, e através desta ideia que ela vai cultivando na cabeça dela, ela pensa se fortalecer. Em outras palavras, as pessoas estão nos observando a todo momento para que elas encontrem uma falha no nosso caminho. E através desta falha, ela possa acobertar as suas próprias falhas. Então, o que acontece? Na maioria das vezes, as pessoas projetam as suas falhas para o mundo, mas elas tentam acobertá-las atrás de outras pessoas que estão ali na prática do bem, mas que também, como seres humanos imperfeitos, erram. É comum nós errarmos. Nós não podemos imaginar que nós vamos cumprir com a nossa programação aqui no planeta sem cometer erros. Os erros fazem parte do nosso processo evolutivo. Então não tenhamos essa pretensão de apenas acertar. Nós temos que saber que vamos cometer erros, mas não vamos ficar ali, aceitando aquele erro e, através do nosso orgulho, tentar escondê-lo. Não. Se nós cometemos um erro, vamos olhar para ele, vamos ser humildes, reconhecer o erro, trabalhar, dar a volta por cima e não permitir que essas pessoas que estão trabalhando,
a favor das forças do mal, tentem tirar aí as nossas qualidades, tentem denegrir a nossa imagem. Nós somos um ponto de luz neste mundo. Nós temos uma energia positiva dentro de nós, assim também como temos aí as nossas sombras. Mas o que nós estamos querendo potencializar? É a nossa luz. O que nós temos que cultivar no dia a dia? É a nossa luz. Não adianta a gente imaginar que de um dia para o outro nós vamos deixarmos de ser uma pessoa não tão boa. Não vamos de um dia para o outro imaginarmos que os nossos sentimentos mais inferiores deixarão de existir como num passe de mágica. Nós temos que continuar fazendo bem, mesmo diante aquelas dificuldades que nos trazem aí provações maiores, mas continuar lutando para que nós possamos ser verdadeiramente o ponto de luz. Nós temos aí, como disse, um lado sombra, mas através da nossa vontade, através da nossa força de caráter, nós temos sim como vencer as adversidades do mundo. Nós temos sim como superar os desafios que chegam para nos diminuir. Nós temos sim como sermos pessoas melhores e não nos aliarmos às pessoas que querem praticar o mal. Através dos nossos ouvidos, nós podemos ali patrocinar a maldade em uma pessoa. Basta estarmos na disposição de ouvir alguma coisa negativa. Então vamos nos afastar disso. Nós podemos sim sermos um ponto de luz quando usamos da nossa palavra para agregar, quando usamos da nossa palavra para oferecer um fortalecimento às pessoas. Nós podemos sim, quando vermos uma coisa errada, guardarmos para nós. Por que nós vamos espalhar alguma notícia ruim? Por que nós vamos contribuir para fortalecer o mal através de algo que nós possamos ter visto e vamos levar isso a uma terceira pessoa simplesmente para contemplar nela o que ela tem de pior? Não é assim que nós vamos ser um ponto de luz. Nós seremos um ponto de luz quando cultivarmos o amor dentro de nós, quando formos benevolentes para com os nossos semelhantes, quando começarmos a observar que eles têm falhas, assim como nós também temos. É dessa forma que nós vamos ser um ponto de luz, com a verdade. Quando nos afastarmos da mentira, quando nos afastarmos da maledicência, é desta forma que nós seremos um ponto de luz. E para finalizarmos, quando nós estivermos em situações onde seremos convidados pelas conveniências do mundo, resistamos a essas tentações. O que agora parece ser uma facilidade para nós, certamente no futuro nos trará dificuldade. Então, todo aquele que busca hoje por facilidades, tenham a certeza, encontrarão nas suas vidas a dificuldade. Então, eu espero que nós possamos ter feito aqui uma boa reflexão e que no nosso dia a dia nós sejamos verdadeiramente um ponto de luz. Muito obrigado pela sua atenção e que você esteja cada vez melhor.